No vídeo de hoje você vai conhecer 25 grandes cidades que estão no topo da lista das melhores para visitar nos Estados Unidos. A seleção foi feita com base em uma pesquisa divulgada pelo site World Best Cities. Mas saiba que aqui só contam cidades grandes. Os towns, que são os pequenos municípios charmosos, estarão em outro vídeo. No final, não se esqueça de deixar nos comentários se você já conheceu alguma dessas cidades ou qual tem vontade de visitar. Vamos lá? St. Louis. Localizada no estado do Missouri, St. Louis é famosa pelo Gateway Arch, que simboliza a passagem para o oeste americano e é considerado o monumento feito pelo homem mais alto dos Estados Unidos. São 190 metros de altura. A área onde fica o arco é classificada como um Parque Nacional Americano, por sua importância histórica. Lá é possível visitar um museu que cobre 200 anos de história sobre a expansão americana para o oeste. St. Louis também tem uma forte cena musical, especialmente com o blues e o jazz. Tanto é que a cidade hospeda um dos festivais de música mais importantes do país, o anual Gateway Blues Festival. O lado ruim da cidade é que fica fora de mão para os brasileiros, mas nada que um voo com conexão não resolva. 24. Tampa. A terceira maior cidade da Flórida com 400 mil habitantes, Tampa é uma das cidades mais importantes da costa oeste do estado. A cidade tem a maior calçada de pedestres contínua do mundo, com 7,2 quilômetros de extensão. Com vistas cênicas da água, a Bayshore Boulevard, como é chamada, também tem 4,8 quilômetros de ciclovia, se tornando uma atração por si só. Já o vibrante centro histórico da cidade pode ser visitado pelo Bondinho de Tampa. A cidade conta ainda com o popular parque de diversões Busch Gardens e fica apenas a 30 minutos de Clearwater Beach, considerada uma das praias mais bonitas do país. O ponto fraco para quem visita Tampa é sua localização, uma das mais ameaçadas por furacões, entre os meses de julho e outubro. 23. Portland. A maior cidade do estado do Oregon, que fica em cima da Califórnia, é conhecida pelos seus belíssimos parques, pontes e ciclovias bem cuidadas, que tornam a cidade uma das melhores para ciclistas. Com uma vibe ecológica e alternativa, um dos pontos mais visitados é a Powell's Bookstore, a maior livraria independente do mundo com 1 milhão de livros. Outra atração popular é o Washington Park, onde ficam o Jardim Japonês e o International Rose Test Garden, o único jardim do país que funciona como um laboratório de rosas. Tanto é que a cidade foi apelidada de City of Roses e promove em junho o Festival Anual das Rosas. Portland também é conhecida por ser a cidade onde nasceu a Nike. O ponto negativo é o clima nublado na cidade em boa parte do ano. 22. Nashville. Capital do estado do Tennessee, Nashville é o coração da música country nos Estados Unidos. A cidade abriga duas icônicas casas de show que são o Grand Ole Opry e o Ryman Auditorium, por onde passaram grandes artistas como Johnny Cash, Bob Dylan e até mesmo Elvis Presley. Outros pontos famosos de Nashville são a Broadway Street, rua principal repleta de bares com música ao vivo, o Country Music Hall of Fame, museu dedicado a preservar a história e as tradições do estilo country, e o Johnny Cash Museum, criado para homenagear a vida e a música do superastro. Vale considerar que Nashville não é exatamente um destino para família com crianças, já que o turismo na cidade é centrado em shows com música alta e bares. 21. Houston. Contrariando a ideia de que o Texas é um estado de cowboy, sua maior cidade, que é a quarta maior dos Estados Unidos, Houston é considerada uma das mais multiculturais do mundo. A diversidade de etnias e as 90 línguas faladas na rua refletem na diversidade da gastronomia da cidade, considerada uma das melhores dos Estados Unidos.
Houston tem ainda o maior complexo médico do mundo e também a NASA com seus centros de visitação, o Space Center Houston, onde você pode ver astronautas de verdade e réplicas de naves espaciais, além de muitos parques e museus. De ponto negativo, podemos citar o calor forte e úmido que prejudica os passeios ao ar livre entre os meses de junho e agosto. 20. Salt Lake City. A capital do estado de Utah é cercada por montanhas que ficam cobertas de neve no inverno, se tornando um dos principais destinos de esqui e snowboard do país. E o mais legal é que os resorts de esqui ficam apenas a 1 hora do centro da cidade. Salt Lake City é conhecida também por ser fundada por Mormons, que encontraram na cidade refúgio para praticar a religião sem represália. Hoje, a cidade abriga 2 milhões de Mormons e tem a sede da principal igreja do movimento, chamada de Salt Lake Temple. A igreja fica na Temple Square, onde se destaca também o centro de convenções, um dos edifícios mais icônicos dos Estados Unidos. O ponto negativo de Salt Lake City é a alta demanda de turismo, principalmente no inverno, o que aumenta muito o custo da viagem. 19. New Orleans. Localizada no estado da Louisiana, às margens do rio Mississippi, Nova Orleans é conhecida globalmente pelo jazz e pela influência francesa, vista principalmente em sua arquitetura e gastronomia. A rua mais turística é a Bourbon Street, onde podemos ver muito desta influência, com seus edifícios históricos. Eles abrigam boa parte dos bares e clubes de música da cidade. Na gastronomia de New Orleans, os destaques vão para a comida das culturas Creole, uma fusão de influências europeias e africanas, e Cajun, que é uma comunidade de descendentes de franceses que foi expulsa de Quebec, no Canadá. Pratos típicos de ambas as culinárias incluem jambalaya, gumbo e o beiné. Apesar do prestígio cultural, New Orleans é considerada uma cidade perigosa para os moradores. Nos lugares turísticos, há mais segurança e policiamento. 18. Austin. A capital do Texas recebeu o apelido de Silicon Hills, por atrair cada vez mais sede de grandes empresas de tecnologia. Sua skyline, que é a linha horizontal de prédios, também se destaca como uma das mais modernas. Em contrapartida, o prédio do governo estadual é histórico e considerado o maior do país neste segmento. O campus da Universidade do Texas, em Austin, é outro lugar repleto de edifícios históricos. Já entre os pontos turísticos, podemos citar o Texas State History Museum, que é o melhor museu para quem quer conhecer a história do Texas, e a Barton Springs Pool, uma piscina natural no coração da cidade. Austin ainda tem o título de capital mundial da música ao vivo. Seja em pequenas apresentações diárias ou massivos festivais, a cidade respira música. O trânsito intenso no horário do rush é um ponto negativo do destino. 17. Denver. A capital do Colorado, apelidada de Mile High City por ficar a 1 milha acima do nível do mar, é a cidade mais importante do meio oeste. Suas construções históricas incluem a estação de trem Union Station e a Latimer Square, quadra mais antiga da cidade. Entre os museus, o Denver Museum of Nature and Science é o mais especial. Ele fica no City Park, o parque central da cidade. Outro lugar imperdível para visitar aos arredores de Denver é o Red Rocks Amphitheater, uma casa de shows esculpidas entre pedras vermelhas pré-históricas. Denver também é conhecida por suas cervejarias artesanais e por ser terra natal das marcas Coors e Blue Moon. A capital é o ponto de partida para os resorts de esqui do Colorado e fica a apenas 1h30 do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, um dos lugares mais lindos dos Estados Unidos. O ponto negativo de Denver hoje é o alto número de obras pela cidade. Vou deixar aqui na descrição mais informações para quem quer visitar a região, seja no inverno ou no verão.
16. Dallas. Outra grande cidade do Texas, Dallas impressiona com uma forte economia, arranha-céus imponentes e aspectos que a fazem única. Junto com a cidade de Fort Worth e outras menores, Dallas tem a quarta maior área metropolitana dos Estados Unidos, com 7,6 milhões de habitantes. Na sua skyline, uma das construções mais reconhecidas é a Reunion Tower, que conta com observatório e restaurante. A cidade também contempla um dos maiores distritos de arte do país, com 19 quarteirões de museus, galerias, teatro e casa de ópera. Conhecida pela tradição nos esportes, Dallas tem um dos estádios mais incríveis dos Estados Unidos, o estádio do time de futebol americano, Dallas Cowboys. De negativo para quem visita está o calor intenso nos meses de verão. E chegamos para o nosso top 15 com a cidade da Filadélfia. Considerado o berço do nascimento dos Estados Unidos, a maior cidade do estado da Pensilvânia é uma das mais históricas do país. Ela abriga o Liberty Bell, Sino da Liberdade, o Independence Hall, onde a Declaração de Independência foi assinada, e muitos outros prédios históricos. Um dos edifícios mais icônicos é, sem dúvida, o Philadelphia City Hall, considerada a maior prefeitura do país. E um dos pontos mais impressionantes da prefeitura é que ela abriga a maior estátua em um topo de prédio do mundo. A imagem de 24 toneladas é de William Penn, o pensador inglês que fundou a Pensilvânia. O Museu de Arte da Filadélfia é outro local impressionante, não só por sua arquitetura e coleção de obras, mas também por ter sido cenário da triunfante corrida de Sylvester Stallone no filme Rocky, um Lutador. É na Filadélfia onde surgiu também um dos sanduíches mais famosos do país, o Philly Cheesesteak. Enquanto áreas turísticas da Filadélfia são consideradas seguras, o visitante deve evitar regiões mais afastadas, principalmente à noite. 14. Atlanta. A capital do estado da Geórgia é conhecida como a cidade na floresta, já que um terço dela é coberta por árvores. E o mais impressionante é que essa cidade verde é um importante centro econômico dos Estados Unidos, sendo casa de centenas de grandes empresas. Só para citar algumas: Coca-Cola, que tem até um museu para visitantes, Delta Airlines, Home Depot e CNN, além de ter o aeroporto mais movimentado do mundo. Atlanta também é um reconhecido centro cultural do país, já que foi berço do movimento dos direitos civis. A cidade tem até um museu dedicado ao movimento que vai reabrir este ano, e um sítio histórico com a casa onde nasceu e viveu Martin Luther King Jr. Entre os passeios imperdíveis estão o Aquário da Geórgia, o maior dos Estados Unidos, e o Centennial Olympic Park, parque na região central com exposição de elementos que marcaram as Olimpíadas de Atlanta em 1996. O ponto que merece atenção é, sem dúvida, o trânsito de Atlanta, considerado um dos piores do país. 13. Orlando. Um dos destinos turísticos mais visitados do mundo graças aos parques da Disney e da Universal, não poderia ficar de fora desta lista. A cidade, que gira em torno do turismo e do entretenimento, recebe uma média de 60 milhões de visitantes por ano. Mas o que muitos não sabem é que Orlando tem crescido e oferece hoje atrações para todos os gostos. Tem Museu de Ciência, o Orlando Science Center, o Lake Eola, parque que fica no centro da cidade, a arena de basquete do Orlando Magic, que também recebe grandes shows e eventos. E a apenas 1 hora de Orlando fica o Kennedy Space Center, o centro espacial da NASA, que tem um complexo de visitantes fenomenal. Vale lembrar que Orlando é uma cidade que fica extremamente cheia em alta temporada e feriados federais. 12. Phoenix. A capital do Arizona, chamada aqui de Phoenix, é um dos destinos mais visitados pelos norte-americanos. A cidade é um polo de atividades ao ar livre, com trilhas e parques de tirar o fôlego.
Um deles é o Papago Park, que além das vistas exuberantes, abriga duas populares atrações da cidade: o Phoenix Zoo e o Jardim Botânico do Deserto, que conta com diversas espécies de cactos e plantas nativas. Outro lugar imperdível em Phoenix é o Heard Museum, museu dedicado à história e cultura de 22 tribos do sudoeste do país. De Phoenix, você pode ainda fazer um bate-volta de 2 horas para a mística cidade de Sedona ou para o Saguaro National Park. O lado ruim de Phoenix é o clima desértico extremamente seco e muito quente, principalmente no verão. Número 11, San Diego. Localizada na costa da Califórnia a quase 3 horas de Los Angeles, San Diego é a 8ª maior cidade dos Estados Unidos, com praias deslumbrantes e clima perfeito o ano todo. Uma das maravilhas da cidade é o La Jolla Cove, uma pequena enseada com praia cercada por falésias. A área é protegida como parte de uma reserva marinha e é popular entre mergulhadores. Já a Coronado Beach, que fica do outro lado da Coronado Bridge, um dos cartões postais da região, é onde se encontra o icônico edifício do resort El Coronado. Com arquitetura vitoriana, ele já foi considerado o maior resort do mundo. Já o imenso Parque Balboa abriga o famoso Zoo de San Diego, além de diversos estúdios de artistas, galerias de arte, museus e jardins. Outro destaque é o USS Midway, um porta-aviões que foi transformado em museu e aberto ao público. O problema é que San Diego é uma cidade distante e cara para visitar. E chegamos às 10 primeiras cidades da lista com Los Angeles. Considerada a 2ª maior cidade dos Estados Unidos, atrás apenas de Nova York, Los Angeles é um centro da cultura pop, de alta tecnologia e inovação. É lar dos maiores estúdios de Hollywood, da Calçada da Fama e do teatro onde acontece a cerimônia do Oscar. Los Angeles abriga ainda um parque da Universal Studios, a luxuosa Beverly Hills e o Observatório Griffith, de onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade. Entre as praias da região, Santa Mônica e Venice Beach são algumas das mais procuradas pelos visitantes. Já o ponto de atenção para quem visita Los Angeles está na distância entre os pontos turísticos e o trânsito intenso para chegar em cada um deles. 9. Honolulu. É impressionante pensar que no meio de um paraíso turquesa existe uma cidade com estrutura para a população de 1 milhão de habitantes. Esta é Honolulu, a capital do Havaí, que fica na ilha de Oahu. E no meio dessa cidade grande, um dos destaques é o bairro de Waikiki, que tem restaurantes renomados, vida noturna agitada e boas lojas. É lá também onde fica a bela praia de Waikiki, com seu formato de lua crescente e pano de fundo de palmeiras, hotéis e a cratera vulcânica Diamond Head. Outra praia linda nessa pequena selva de pedra é a Ala Moana Beach, onde fica a Magic Island Lagoon. Já no Pearl Harbor Visitor Center é possível visitar memoriais e museus que contam este importante capítulo da história norte-americana. A parte ruim de Honolulu é, sem dúvida, a distância e o alto valor da passagem aérea. 8. Seattle. Conhecida como a Cidade Esmeralda pela exuberante vegetação, Seattle é a maior cidade do estado de Washington, que fica lá na costa oeste, na divisa com o Canadá. Cercada de água, florestas e montanhas, seu principal símbolo é o Space Needle, torre que funciona como mirante imperdível para quem quer ter uma vista panorâmica da cidade. Cidade natal da Microsoft e da Amazon, Seattle é considerada um grande polo tecnológico, além de ser o local onde nasceu o movimento grunge, subgênero do rock alternativo, com a criação de bandas como Nirvana, Pearl Jam,
Alice in Chains e Soundgarden. E não posso esquecer de mencionar a cultura do café, que é parte da identidade de Seattle. A cidade tem centenas de coffee shops e é berço da Starbucks. O constante clima chuvoso é, sem dúvida, um obstáculo para visitantes que querem explorar Seattle. 7. Boston. Uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, fundada em 1630, Boston é a capital e a maior cidade de Massachusetts. O papel fundamental que Boston desempenhou na Revolução Americana é um dos destaques da Freedom Trail, um percurso de 4 quilômetros que atravessa Boston e passa por 16 locais importantes para a história dos Estados Unidos. Neste percurso, você passa pelo Boston Common, o parque público mais antigo da cidade, que é anexado ao Public Garden, um dos lugares mais charmosos da capital. Em Boston, você também pode fazer um tour para observar baleias. Os passeios acontecem geralmente entre junho e novembro e partem do New England Aquarium. E é claro que não poderia deixar de mencionar que Boston é casa das mundialmente reconhecidas universidades de elite Harvard e MIT. O ponto negativo é o inverno rigoroso, por isso a melhor época para aproveitar Boston é entre a primavera e o outono do hemisfério norte. 6. Washington, D.C. A capital dos Estados Unidos é muito mais que um centro político. A impressão que temos quando visitamos Washington, D.C. é que viajamos para dentro de um filme. A cidade exala história e tem uma arquitetura com monumentos, memoriais e prédios que faz a gente pensar que tudo faz parte de um gigante museu ao ar livre. Falando em museus, além de abrigar a Casa Branca e o Capitólio, sede da Câmara e do Senado, a cidade conta com uma série de museus enfileirados um ao lado do outro, com entrada de graça. Grande parte dos museus e dos monumentos de Washington ficam em uma área chamada National Mall. Washington, D.C. é considerada ainda uma das cidades globais com imensa diversidade cultural que reflete em sua gastronomia. A cidade abriga alguns dos melhores restaurantes dos Estados Unidos. O ponto negativo de Washington, D.C. é o alto custo de hospedagem e o inverno rigoroso entre os meses de dezembro e março. Por outro lado, a maioria das atrações tem entrada de graça. E chegamos ao top 5 cidades para visitar nos Estados Unidos. Deixa aí nos comentários se você concorda com essas 5 primeiras cidades ou qual seria a sua seleção. Número 5, Miami. Sou suspeita porque morei na cidade por 6 anos, mas acho realmente esse lugar um dos mais lindos dos Estados Unidos, principalmente pelo fato de Miami unir natureza paradisíaca a um cenário urbano com arranha-céus e arquitetura moderna. Miami é considerada também um polo multicultural, com forte influência latina, e é a capital mundial dos cruzeiros, com o maior porto de cruzeiros do mundo. Já a praia de Miami Beach dispensa apresentações, é uma das mais visitadas do planeta. Lá o destaque vai para o parque à beira-mar chamado South Point Park. No centro de Miami, a Avenida Biscayne Boulevard concentra a maioria das atrações, entre elas o Bayside Marketplace, o Museu de Ciências de Miami, o Frost Museum, e a arena onde acontecem os jogos do Miami Heat na NBA. Além de outros eventos e grandes shows. O grande problema para o turista em Miami é o alto custo de hospedagem e a falta de transporte público rápido. Quer saber mais sobre Miami? Veja o vídeo que está aí na tela com o roteiro completo que fiz pela cidade. 4. São Francisco. A cidade continua no topo quando o assunto é turismo. Sua geografia montanhosa com vista para a água, seus notáveis bondinhos chamados de Cable Car e a Golden Gate Bridge, que é uma das maravilhas do mundo moderno, são elementos que fazem São Francisco única.
Já a popularidade do pier mais famoso da cidade, o Fisherman's Wharf, ganha força com seus visitantes aquáticos, os famosos leões marinhos de São Francisco. A cidade é ainda uma das que mais aparecem em produções de Hollywood. Quem nunca assistiu uma série com essas casinhas vitorianas ao fundo? Elas ficam no Alamo Square Park. Considerada ainda um polo de tecnologia com a proximidade do Vale do Silício, São Francisco é ao mesmo tempo um centro cultural dinâmico que acolhe imigrantes e minorias. O ponto negativo é que nos últimos anos, São Francisco ganhou fama pelo aumento do número de moradores de rua e violência em algumas regiões da cidade. 3. Las Vegas. Localizada no deserto de Mojave, no estado de Nevada, Las Vegas é mundialmente conhecida como a capital do entretenimento. E é na Strip, avenida principal de Vegas, onde grande parte do show acontece, com seus imensos cassinos, seus resorts temáticos, vida noturna vibrante e espetáculos impressionantes. O mais recente empreendimento da cidade é a The Sphere. A esfera gigante de LED é uma construção única no planeta. Dentro dela, acontece diariamente exibição de filmes e shows de bandas lendárias. Por ficar ao sul de Nevada, Las Vegas está próxima dos estados da Califórnia e do Arizona, onde fica o Grand Canyon e outros parques nacionais fabulosos. Por isso, é possível fazer passeios e explorar também a primorosa natureza desta região. O ponto ruim para nós brasileiros hoje é que não existe voo direto do Brasil para Vegas e a passagem pode sair cara. Por outro lado, os grandes hotéis de Las Vegas podem custar mais baratos que em outras grandes cidades turísticas dos Estados Unidos. Se você planeja ir para Vegas, saiba que tenho aqui no canal 2 vídeos sobre a cidade e um post completo com sugestões de hotel mais barato e agenda de eventos e shows. 2. Chicago. O segundo lugar da lista vai para a deslumbrante cidade de Chicago. Considerada um importante centro financeiro e cultural dos Estados Unidos, a cidade tem uma belíssima arquitetura, paisagismo impecável e um charme especial com um rio que corta a cidade. E apesar de grande, é possível conhecer a principal área turística de Chicago a pé. Você pode andar inclusive pelo Riverwalk, calçada à beira do rio, que é um dos programas mais agradáveis de se fazer por lá. Entre os principais pontos turísticos de Chicago estão o The Bean, o Millennium Park, o Navy Pier e o Observatório Skydeck. Chicago ainda conta com inúmeros museus importantes, aquário e planetário. Na gastronomia, inventou a Deep Dish Pizza. Conhecida como Wind City, Cidade do Vento, e também por ser extremamente fria no inverno, o melhor jeito de conhecer Chicago é a visitando entre os meses de junho e outubro. E não teve para ninguém, o primeiro lugar da lista ficou com Nova York. A cidade que nunca dorme é simplesmente o coração financeiro, cultural e gastronômico dos Estados Unidos e uma das cidades mais visitadas do mundo, com 60 milhões de turistas por ano. New York City conta com 5 distritos e tem 8 milhões de habitantes. Mas a joia do turismo é a emblemática ilha de Manhattan, que abriga a Times Square, o Central Park e a Estátua da Liberdade, o símbolo cultural dos Estados Unidos mais reconhecido globalmente. New York City abriga também alguns dos mais importantes museus do planeta, como o Museu de História Natural e o Metropolitan Museum of Art. E mirantes fantásticos como o Empire State, o Top of the Rock e o mais novo deles, o Summit One Vanderbilt. A parte ruim para quem quer visitar Nova York é ter que lidar com os altos custos de hospedagem.
Bom, eu poderia ficar aqui mais algumas horas falando dessa cidade que tem infinitas possibilidades. Mas como o vídeo está chegando ao fim, eu quero saber de você. Você concorda que Nova York tem que estar no número 1 da lista? Se não, qual seria a outra cidade para substituir New York City? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo!